Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Diego Sobral, e sejam muito bem-vindos a mais uma aula PSZ. Você já torceu o tornozelo ou conhece alguém que torceu o tornozelo? Pois bem, hoje a nossa aula é sobre entorse de tornozelo. Vem comigo! Na linha de frente, muitas vezes vocês vão pegar casos de entorses. E na maioria das vezes é comum terem casos de entorse de tornozelo. Lembrando que entorse, certo, é um estiramento ou uma ruptura ligamentar de uma articulação. Hoje a gente vai falar sobre entorse do tornozelo, ok? A entorse é um movimento violento. A gente vai ter um estiramento do ligamento, pode ou não ter uma ruptura, ok? Ela é uma das lesões musculoesqueléticas mais frequentes que é encontrada na população ativa e geralmente vai envolver lesões dos ligamentos laterais. Combinado? O mecanismo de lesão habitual é a inversão do pé com flexão. Beleza? Então, ok. Primeiramente, o que a gente tem que fazer quando chegar um caso desse no nosso pronto atendimento? Primeiro, anamnese. Anamnese muito bem colhida. E, após disso, a gente vai fazer o exame físico. Joga na tela. Exame físico. O que a gente precisa avaliar no paciente com uma entorse de tornozelo? Amplitude de movimento. A gente precisa ver como está movimentando. Então nós vamos pedir para o paciente fazer a movimentação do tornozelo. Tudo bem, senhor? Vamos movimentar esse pé para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Ele vai sentir dor, com certeza. Acabou de ter um trauma, ok? Então a gente vai fazer tanto a movimentação passiva quanto ativa. Lógico, nos limites que o paciente permitir. Outra coisa muito importante no exame físico que a gente precisa avaliar é a presença de edema. Aqui nessa imagem, a gente nota uma presença de edema na região do maléolo lateral, ok? Isso é muito importante, tá? Outra coisa que também pode apresentar e pode surgir é a presença de equimose, beleza? Perfusão, sensibilidade, a questão neurovascular também deve ser vista, assim como deambulação e marcha. O paciente pode adentrar o seu consultório mancando, com claudicação. Isso já é um indicativo de uma suspeita de fratura associada. Combinado? Lembrar que o quadro clínico encontrado em entorse de tornozelo é dor, ok? Com edema na parte da face anterolateral do tornozelo, e a equimose ela fica mais evidente após as 48 horas associada à dificuldade de deambulação. Lembrando, quanto mais grave a lesão, mais evidente vão ficar os sinais, ok? A associação desses sintomas com o teste da gaveta anterior, a gente também pode permitir caracterizar uma lesão com grau 3. Lesão grau 3? Mas o que é isso, Sobral? Joga na tela, são os graus de entorse do tornozelo. A gente divide em 3 graus. Grau 1 é simplesmente um estiramento ligamentar, grau 2, uma lesão ligamentar parcial e grau 3, uma lesão ligamentar total. Joga na tela novamente, aí a gente tem uma imagem para a gente exemplificar o que eu disse. Nós temos os 3 graus, normal, grau 0, né? Grau 1, estiramento ligamentar. Grau 2, uma lesão ligamentar parcial. E grau 3, uma lesão ligamentar total por conta de uma entorse de tornozelo. Volta para mim? Então, Sobral, o paciente chegou, fiz a anamnese, fiz o exame físico, está apresentando edema, ele falou que teve uma entorse há um dia, já estou vendo o sinal de equimose, ele adentrou o consultório mancando. Será que eu preciso solicitar algum exame complementar? Aqui onde eu trabalho não tenho muitos exames de imagem disponíveis, somente uma radiografia. Você acha interessante pedir?
Meu caro, minha cara, acho sim. Lembrar que a necessidade de exames complementares para entorse vai se basear na suspeita de uma fratura associada. Então, se você palpou malelo lateral, palpou malelo medial, o paciente sentiu dor ou palpou os ossos do tarso, o paciente não consegue dar 4 passos sozinho, isso constitui uma regrinha chamada regras de Ottawa. Pode ser que o paciente tenha uma fratura associada, então é interessante solicitar uma radiografia de tornozelo. Lembrando, radiografia sempre em, no mínimo, 2 incidências. Tornozelo, AP e perfil. Combinado? Nesse paciente, nesse caso, que a gente viu a imagem nos slides anteriores, ele teve um edema, tem dor, eu vou solicitar uma radiografia. Aproveitando que a gente está falando sobre entorse de tornozelo e não de fratura de tornozelo, mas fazendo aquela palpação no exame físico, solicitei o exame de radiografia, vou aproveitar para a gente discutir um pouco sobre imagem radiográfica do tornozelo. Vem comigo. Joga na tela. Pois bem, essa é a imagem radiográfica daquele tornozelo que apareceu nos slides anteriores. Uma imagem em AP, certo? Do tornozelo. A gente pode notar maléolo lateral, maléolo medial, talos. Não estou vendo nenhum sinal de fratura, mas você consegue notar o edema, como fica proeminente a região de edema por conta da entorse? Aqui a gente até nota uma suspeita de fratura. Não, não é. Pode ter tido um quadro anterior, mas não é uma fratura recente. O paciente não tem um quadro de fratura. Mas somente uma incidência não posso confirmar. Então, a gente vai fazer a imagem em perfil. Em perfil, a gente nota talos, calcânio, a base do 5º metatarso, que é importante a gente olhar também, maléolo medial, lateral aqui atrás e o posterior. Realmente, não tem nenhum sinal de fratura. Então, na maioria das vezes, quando a gente tem um quadro de entorse de tornozelo, eu acho importante a gente solicitar uma radiografia para a gente poder afastar suspeitas de fraturas. Combinado? Esse é o básico, o beabá, o mais importante, porque na maioria das vezes nós vamos ter pacientes com entorse de tornozelo chegando no consultório de vocês, seja na UPA, seja na unidade básica. Então a gente precisa saber manejar esse quadro. Combinado? Paciente chegou, anamnese. Como é que foi? Como que você torceu esse tornozelo? Ah, eu estava andando, tropecei, eu estava descendo a escada. Ok. Como que ele adentrou no seu consultório? Ele veio na cadeira de rodas? Veio com ajuda? Ele veio andando, se apoiando? Opa, como é que está o tornozelo? Muito edemaciado? Foi hoje, meu amigo? Ah, não, doutor, faz um dia, 2 dias. Opa, se faz 2 dias, então provavelmente deve ter presença de equimose. Vou avaliar o tornozelo, vou fazer a amplitude de movimento, movimentação passiva e ativa, sempre respeitando a dor do paciente. Vou ver como é que está o estado da pele, certo? Vou ver também como está a perfusão e também a sensibilidade. Após isso, vou solicitar um exame complementar, que no caso não precisa solicitar tomografia, ultrassom, uma radiografia simples para a gente afastar quadros de fratura. Na maioria das vezes, o grau da lesão, né? Lembrando dos graus da lesão, 1, 2 e 3, na maioria das vezes, uma ruptura parcial, a gente faz um tratamento com uma imobilização simples, mas a gente vai discutir isso já já. O objetivo do tratamento da entorse, da lesão ligamentar, é o retorno das atividades diárias, das atividades do cotidiano, o esporte, o trabalho, e também a remissão da dor, ok? A diminuição do inchaço, a diminuição do edema, beleza? Então, o tratamento inicial para todos os pacientes com entorse de tornozelo é o quê? É repouso 3 a 5 dias, aplicação de gelo, ok? Elevação do membro e proteção articular com um imobilizador, o famoso RoboFoot, ou uma tala gessada.
Então, eu estou simplesmente falando do protocolo Price. Joga na tela, por favor. Protocolo Price consiste em quê? P de proteção, R de rest, descanso, I de gelo, né? Ice, C de compressão e E de elevation. Então, maioria dos casos, a gente vai estabelecer o protocolo Price em pacientes com entorse de tornozelo. Então, nós vamos proteger a área lesionada com a tala, com o RoboFoot. A gente vai orientar o paciente nesses 3, 5, 7 dias de repouso, evitar de deambular, de pisar, orientar ele a fazer uma compressa de gelo local para reduzir o edema e a dor, porque o gelo vai servir como anti-inflamatório natural, associar a isso a uma compressão para controlar o edema e a elevação do membro, né? Para quê? Para poder reduzir também o edema. Nessa foto aqui, paciente que a gente conversou também fez a talinha, a gente fez a talinha engessada nela, porque ela ia depois sair daí, ela ia depois adquirir o RoboFoot, aí a gente iria trocar a tala pelo RoboFoot. A vantagem do RoboFoot é que dá para tomar banho e dormir, né, sem a imobilização. A tala não tem como tirar e colocar por conta do crepom. Nas lesões leves, né, o tratamento é sintomático. A gente faz a imobilização 5, 7 dias e associa analgésico e anti-inflamatório. Já nas lesões mais complexas, é importante a gente fazer uma reavaliação depois de um período de 10 dias, para ver se tem alguma instabilidade articular. Mas, via de regra, chegou no seu consultório, entorse de tornozelo, fiz a radiografia, não é uma fratura. Estabeleci o protocolo Price, coloquei uma tala, o paciente saiu daqui do meu consultório com uma tala, ou então falei, senhor, consegue adquirir um RoboFoot? Doutor, consigo. Beleza. Fez o uso do RoboFoot, 7 a 10 dias, a dor sumiu, diminuiu. Opa, não. Voltou, 10 dias depois ainda com dor, a gente precisa investigar. Aí, nesse caso, podemos solicitar uma tomografia para suspeita de fraturas ocultas ou até mesmo uma ressonância magnética para ver se não teve alguma lesão um pouco mais grave. Mas nesses casos, aí você vai ter que encaminhar para o seu colega, para o seu amigo ortopedista. Combinado? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre medicamentos. A gente já tem essa aula sobre medicamentos, mas eu vou revisar com vocês. Joga na tela. A gente estabeleceu o protocolo Price do paciente. O paciente chegou no seu pronto atendimento com dor. Então, respeitando a OMS, a escala, os degraus da OMS, a gente começa pelo degrau 1, um analgésico não opioide, uma dipirona ou um paracetamol, associa ou não a um anti-inflamatório. Se o paciente ainda permanecer com dor, aí a gente vai para o degrau 2. Aí, nesses casos, a gente pode associar um opioide fraco. No caso, tramadol endovenoso. Lembrando, tramadol causa náusea, então deve correr lento. E caso o paciente apresente náusea ou vômito, evitar ondansetron como antiemético. Por quê? Porque diminui a eficácia analgésica. Tem a preferência da bromoprida, do dibenidrato, da metoclopramida, que são antieméticos que não diminuem a eficácia analgésica do tramadol. O paciente ainda permaneceu com dor, aí a gente pode entrar com um analgésico opioide forte, uma nalbufina, uma morfina, combinado? Feito isso, lá no pronto atendimento, nós vamos mandar o paciente para casa com medicamento via oral, dipirona de 1 grama, associa um celocoxib 200 miligramas e a gente pode passar um opioide fraco, uma codeína ou um tramadol, caso persista a dor. Combinado? Esse é o tratamento para uma entorse de tornozelo. Outra coisa importante a gente lembrar, alguns pacientes que permanecerem com dor ou instabilidade após 6 meses do tratamento da lesão ligamentar aguda, ou seja, teve a entorse, 10 dias de RoboFoot e depois de 3, 6 meses lá na frente ainda tem uma dor residual, precisa fazer uma investigação de instabilidade crônica, de uma lesão osteocondral,
de um processo inflamatório tíbio-fibular distal. Então, isso precisa ser fazer um segmento com a equipe da ortopedia. Aí, nesses casos, precisa associar o exame de ressonância magnética e encaminhar para a equipe da especialidade. Combinado? Isso daí, caso o paciente ainda apresente dor. Doutor, fiz todo o protocolo que o senhor fez, protocolo Price, tomei os medicamentos. Depois disso, segui minha vida, mas passou 2, 3 meses, ainda tem uma dorzinha, eu sinto que às vezes dá um falseio no meu tornozelo. Opa, a gente precisa investigar. E nesses casos, a gente solicita uma ressonância e faz um encaminhamento para o ortopedista. Via de regra, paciente adentrou seu consultório, anamnese, exame físico, radiografia, afastada fraturas, protocolo Price, analgesia e depois de 7 a 10 dias, ele mesmo pode retirar a tala em casa, caso sinta dor, retorna ao pronto atendimento para uma reavaliação. Combinado? Joga na tela! Agora a gente vai revisar o que a gente viu aqui. Vamos lá comigo? Bora lá! O paciente chegou no seu consultório com uma entorse de tornozelo. Primeiramente, anamnese, beleza? Feita a anamnese, exame físico. No exame físico, o que nós precisamos atentar? A amplitude de movimento desse paciente, a avaliação quanto aos edemas, tanto na parte lateral quanto na parte medial do tornozelo, a presença de equimose, certo? A gente precisa ver se tem algum quadro de equimose perimaleolar, ok? A marcha do paciente, que é muito importante, o paciente pode adentrar seu consultório deambulando, mancando, claudicando, na cadeira de rodas, isso vai ter uma suspeita de fratura. E também a gente tem que avaliar o neurovascular dele, beleza? Feito isso, a gente vai passar para a segunda parte. E qual que é a segunda parte? Doutor, tô ainda com dor, tem uma suspeita, a dor está bem importante, a gente vai fazer o exame de imagem. No caso, o raio-x. Lembrar que o raio-x do paciente sempre em 2 incidências, tá? Nunca em uma incidência só. Raio-x de tornozelo, AP e perfil, ok? Feito isso, raio-x, 2 incidências, AP, perfil, a gente vai avaliar se teve ou não um quadro de fratura. Descartada a hipótese de fratura, perfeito. Então, é um quadro de lesão ligamentar, de uma entorse. O que a gente vai estabelecer que a gente aprendeu? O protocolo Price. Então, a gente vai conversar com o paciente. Tudo bom? Você consegue comprar RoboFoot, doutor? Não tem como, não sei onde vende. Aqui no hospital consegue fazer uma talinha? Perfeito. Então a gente vai estabelecer o protocolo Price, orientar o paciente a não pisar, manter o pé elevado, colocar a compressa de gelo e permanecer com essa tala bota por 7 a 10 dias. Ok? 7 a 10 dias de talinha, ele retira a tala em casa. Caso sinta dor, vai retornar. Associado ao protocolo Price, a gente vai entrar com medicação. No pronto-socorro, quais medicamentos que a gente pode fazer? A dipirona EV, em bolos, associa ao cetoprofeno. Cetoprofeno, 100 mg por ml. Depois de 10 a 15 minutos, a gente vai fazer uma reavaliação do paciente, ok? Se houve melhora da dor, perfeito. Caso não houve melhora da dor, a gente pode fazer o tramadol. Tramadol EV, também 100 mg por ml. Lembrar, tramadol tem que fazer lento. Se correr rápido, pode causar náuseas e vômitos. Caso cause náuseas e vômitos, evitar o quê? Ondansetrona, porque diminui a eficácia analgésica. Beleza?
Feito isso, o que a gente pode mandar o paciente para casa? Com o que ele pode ir para casa de medicamentos? Então vamos lá. Para casa, uma dipirona, 1 grama, de 6 em 6 horas. Associa ao Celecoxib, que é um anti-inflamatório, 200 mg de 12 em 12 horas. E, caso o paciente continue com a dor, a gente pode fazer o Tramadol 50 mg de 6 em 6 horas ou a codeína 30 mg de 6 em 6 horas. Combinado? Isso daí é uma boa prescrição e medicamentos para ele tomar em casa. A gente tem um analgésico simples, a gente tem um anti-inflamatório, que é inibidor da COX-2, e a gente tem um opioide fraco também, ou outro opioide fraco, caso o paciente apresente alergia ao tramadol. Essa é a revisão de medicamentos para o paciente fazer uso em casa. Lembrando, caso o paciente continue apresentando dor após 10 dias, permaneça com claudicação, precisa ser investigado. Então a gente precisa solicitar novos exames. Doutor, fiz todo o protocolo certinho, tomei todo o medicamento certinho e ainda permaneço com dor. Aí carece sim a avaliação do nosso amigo ortopedista. E é isso. Se você gostou, inscreve, curta, compartilhe aqui. E lembrando que também estamos no Spotify. Siga-nos no Spotify e estamos aqui para até uma próxima. Um grande abraço, fiquem bem e até o próximo dia. Tchau, tchau!